Então, rapaziada, eu perdi meu antigo canal e agora eu tô repostando os vídeos de lá aqui nessa conta, que agora vai ser a minha principal. Vai estar passando uns bagulho aleatório na tela, mas é só por causa que eu quero explicar um bagulho. Esse vídeo na época me rendeu muito hate e foi bem polêmico, pra falar a verdade. Mas eu quero me explicar aqui que esse vídeo eu realmente, tipo, apesar de eu ter, pra mim, eu ter refutado completamente a CB, eu sei que os argumentos não estão extremamente, né, na cara assim para as pessoas, mas ainda vou fazer um remake desse vídeo, porém não vai ser, né, exatamente falando da CB, vai ser falando de outras coisas. Mas basicamente eu vou fazer esse remake, mas vai ser bem depois, tá bom? Basicamente para deixar os argumentos mais refinados. Então é isso. Vejam o vídeo aí e espero que eu volte a ser como era antes, né? O meu canal, por causa que, cara, que saudade desse canal, mano. Meu Deus, agora eu estou flopado. Oh shit, here we go again. Fala, rapaziada, aqui estou eu para mais um vídeo aqui refutando alguma coisa. E dessa vez aí eu vou refutar esse vídeo que tá aparecendo nessa tela, porque teve uma repercussão meio grande no Twitter, então eu senti vontade de refutar mais uma vez uma pessoa, né? O vídeo original vai estar na descrição, eu não sou hater, tá? Só tô contra-argumentando. Não acho que a CB vai gastar seu tempo dando strike em um canal de 20 inscritos, mas só pra não dar essa chance eu vou fazer algumas alterações no vídeo. Eu lembro que quando saiu Secrets of the Mimic, eu comentei que achei o jogo meio bucha, porque ele realmente é meio bucha. O jogo definitivamente não é bucha, mas como a CB não elaborou o argumento dela, não tem como eu contra-argumentar isso. Literalmente pegaram a fórmula de Pop Playtime e aproveitaram que ultimamente tá tendo muito terror com palhaços aí nas mídias pra fazer essa coisa horrorosa que vocês estão vendo. Bom, se pegar a fórmula de Pop Playtime e o jogo foi bucha, não quer dizer que Pop Playtime também é bucha, né? Mas, assim, com certeza não pegaram nenhuma fórmula de Pop Playtime, não sei de onde ela tirou isso. O FNAF já tem terror com palhaço há muito tempo, tá? Então, não faz nenhum sentido ela falar isso. Mais uma vez, ao invés de deixarem a lore principal do jogo em paz, em Secrets of the Mimic, eles tiraram mais leite de pedra, inventando mais história, foda-se pra lore, só pra lucrarem com mais um jogo que nem faz sentido. Não faz o mínimo de sentido ter FNAF no título desse jogo. Obviamente faz sentido ter o nome de FNAF, já que é do mesmo universo e também é sobre animatrônicos e também tá falando sobre uma história que já teve FNAF e o jogo tem Fred sim, tá? Então, não sei por que ela falou isso, mas tudo bem. A história de Secret of the Mimic com certeza não é uma história foda-se, já que simplesmente a história mais elaborada e mais bem feita da franquia tá no Secret of the Mimic, uma história que não depende de livros, igual todo o resto da franquia. E mais uma vez ela não elaborou o argumento dela, então não tem como eu tentar argumentar mais do que isso. E o Scott Calton, que já era muito na dele, ficou com mais vontade ainda de ficar longe de tudo depois dessa parada. Ele já tava muito cansado de FNAF há um bom tempo, mas meio que isso aí serviu de gatilho pra ele, sabe? Um gatilho final. Hoje em dia são outras pessoas que desenvolvem os jogos de FNAF. O último jogo do Scott Calton foi o Secret Breach, que saiu em 2021. Então os jogos que lançaram a partir desse estão nas mãos de outras pessoas. Não, a franquia não está em mãos de outras pessoas. Tanto que nos créditos de qualquer coisa de FNAF sempre vai ter um Scott Calton ali, então não. Não, o último jogo que ele fez não foi Secret Breach. E não, ele não tava querendo sair de FNAF há muito tempo, isso não tem nenhum disso. Existe uma discussão de muitos anos na internet que é sobre a farm de jogos de FNAF. Muita gente diz por aí que FNAF poderia ter acabado no Pizzeria Simulator ou no máximo em Ultimate Custom Night. Isso porque no Pizzeria Simulator que acontece o fechamento de toda a história principal do jogo, que é quando o Henry monta uma armadilha para ajudar todas as entidades restantes num único lugar para incendiar todos eles de uma vez. Então a Baby morre, o Molten Fred morre, o Left morre, mas principalmente o Springtrap finalmente morre. É o final perfeito. Todo mundo ali vai pro caralho e as almas das crianças finalmente descansam em paz. Ou pelo menos era pra ser. Sinceramente, eu concordo com essa galera, tá? A história já tava toda fechadinha e o que saísse depois disso só teria o potencial pra ser uma bosta. Não, o final de FNAF 6 não era nem um pouco bom e também não estava fechadinha a história, e eu já expliquei isso no meu primeiro vídeo do canal. Eu sei que eu já falei antes de Secrets of the Mimic por aqui, mas que me pariu, que jogo imbecil é esse? Eu sei que existem outros jogos bem toscos de FNAF por aí, além desse, ainda na época que o Scott Calton criava os jogos, mas é bizarro pra mim como um jogo desses pode existir. É o maior exemplo de retcon forçado que poderia existir nesse mundo, porque eles basicamente inseriram uma história muito foda-se na lore do jogo. O jogo não tem absolutamente no retcon, o Mimic precisava de uma história nos jogos, para as pessoas dos jogos saberem a história dele,
e não só ficar preso nos livros, que nem uma certa parte aí da franquia de FNAF. O jogo é o jogo mais bem feito de toda a franquia de FNAF. O jogo teve um feedback muito bom. A maioria das pessoas que eu vi jogar no jogo gostaram muito do jogo. Então, tipo, não faz o menor sentido. Só aquelas mesmas pessoas que falam que todos os jogos e tudo no atual de FNAF é ruim, que falaram essa mesma coisa que ela. Então, tipo, né? Eles sabiam que a história de FNAF já tava fechada, finalizada, e que prolongar mais ainda essa história ia piorar tudo. Não é o Security Breach que fizeram o Springtrap voltar como um vírus. Outro bagulho que eu acho muito tosco é a forma que forçam a volta do William Afton. Eu sei que o lema dele é que ele sempre volta e tudo mais, mas caralho, irmão, chega! A cada vez que ele volta da forma mais sem pé nem cabeça possível, a história do jogo só vai ficando cada vez mais tosca. FNAF começou como um bagulho espiritual, envolvendo almas de crianças indefesas e toda uma tragédia muito pesada com essas criancinhas, pra IA do Springtrap numa pizzaria. Não tem nada de IA do Springtrap na pizzaria, nunca teve isso. Sempre falam mal do Mimic porque querem o vilão sendo o Springtrap, mas também não se decidem se querem o Springtrap de volta ou não. Então fica meio difícil, né? Esse lance do William Afton ser o Glitch Trap e o Burn Trap, eu não ligo muito, já que as duas teorias são boas. E eu acredito mais que possa ser que seja o Afton e o Mimic ao mesmo tempo. Mas, sei lá, atualmente estou mais no lado do Mimic. E as duas teorias são bem subestimadas, mas eu aconselho vocês a ver um pouquinho dos fatos e tentar, né, entender o bagulho. Mas CB, esse cara aí não é o Springtrap, na verdade, ele é o Mimic. Foda-se, eu não ligo pra caralho de Mimic, irmão. Esse cara não fazia diferença antes na lore, mas agora tudo é ele, né? Bom, então, pelo jeito ela tá negando fatos e indo contra a própria história do jogo, já que ela tá falando que foda-se se é um Mimic ou não, e tá falando como se fosse um ponto ruim, uma teoria que nem se provou ser verdade ainda, que é o Springtrap ser o Glitch Trap ou não. Então acho que podemos invalidar esse ponto ruim que ela falou do Springtrap sempre voltar, né? E óbvio, porque antes o Mimic não era nada na história, até porque antes ele nem existia, ou até quando ele existia nos livros, ainda era considerado não canon. Então, né? Sobre esses filmes, mano, é que quem escreveu eles foi o próprio Scott Calton. A diretora do filme, Emma Temme, também tem bastante influência no filme, então eu não culpo o Scott Calton por fazer esses filmes aí, que são considerados uma merda, mas pra mim foi um filme muito bom, o segundo filme. Até a história de FNAF não foi ele que criou tudo 100%, ele literalmente assistia os vídeos de teoria sobre FNAF no YouTube, e com base nessas teorias, ele colocava mais detalhezinhos na lore do jogo para as pessoas criarem mais teorias e chegar no ponto que as teorias viraram canônicas. Não tem absolutamente nenhuma evidência que o Scott Calton fez isso. Ignorando que é o filme só pra quem gosta do jogo e assistindo na visão de quem nunca acompanhou nada de FNAF, os filmes são muito ruins, mano. Essa visão, até que concordo mais com ela, mas não é tão ruim assim também não. Também é muito exagero isso. Caso aqui, os filmes também podem ser divertidos, sim. Muita coisa não é explicada direito nos filmes. Que nem uma certa parte aí da franquia. Agora sobre os filmes eu não vou contra-argumentar em nada, já que eu não quero também. É uma parte que eu não tô querendo fazer. E é isso, deu a preguiça. Mas se FNAF de uns tempos pra cá se tornou algo tão tosco, como que ainda dá certo? Bom, se prepare porque eu tenho as respostas. Motivo número 1. A história do jogo nunca acabou. A cada jogo que eles lançam é como se fosse mais uma peça do quebra-cabeça infinito que é a lore, o que instiga as pessoas a sempre teorizarem sobre a história do novo jogo e sempre gerar mais conteúdo sobre eles. Isso é 99% verdade. Os jogos de FNAF terem uma história confusa é de propósito. Quem tá fazendo os jogos de FNAF quer que você vá atrás de saber mais ou teorize sobre. Foi isso que fez FNAF crescer e é isso que sempre fará todo jogo de FNAF hypar. Os últimos 4 jogos de FNAF não teve história confusa e eu consigo explicar facilmente aqui pra qualquer um. Segundo motivo é que, assim como eu disse antes, pra época foi muito inovador a dinâmica do jogo e também o design dos personagens. Realmente a aparência dos personagens de FNAF é muito icônica, principalmente os mais clássicos assim do primeiro jogo. Design esses que não tinha nenhum outro jogo parecido com isso na época, então foi algo completamente novo. Ué, mas eu não entendi esse motivo, ela falou do que fez FNAF se tornar famoso, mas não do que faz ele continuar. Terceiro motivo, os youtubers levam FNAF nas costas. Hoje em dia existem outros meios de acompanhar todo tipo de mídia, mas em 2014, meu amigo,
era só o YouTube. Hoje em dia é muito mais fácil você participar de uma bolha, é muito mais fácil você conhecer algo novo e pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, se tem pessoas que publicamente falam por aí de FNAF, sempre aparece mais gente acabando de conhecer sobre os jogos e se interessando. Mais uma vez ela falou do negócio de FNAF antigamente, mas assim, o público carrega a franquia nas costas de qualquer franquia que você vê. Qualquer uma. Se não fosse pelo público, por exemplo, GTA não seria tão grande como é. Quinto motivo. Comunidade artística muito criativa. Desde muito tempo sempre existiram artistas muito bons que faziam várias animações dos personagens de FNAF, várias séries animadas, várias músicas muito icônicas feitas pela própria comunidade e quase todo dia aparece algum fangame novo do jogo. Fangames esses que são bons pra caralho. E até hoje eu assisto muitas gameplays deles. Tudo isso se torna uma divulgação muito absurda pra FNAF. Isso é verdade. Porque sempre que a comunidade artística gosta muito de alguma coisa, eles fazem uns bagulho até mais foda que a obra original. Isso é mentira, já que muitas coisas feitas por fãs são extremamente toscas, mas tem algumas coisas aí, tipo The Joy of Creation, algumas séries e tal, que são realmente muito bons. Sexto motivo, FNAF se tornou comercial. Se tornou não só a fonte de vários produtos, como livros, bonecos e fantasias, como também, hoje em dia, é considerado algo cultural da internet. E isso é meio óbvio. E o vídeo dela termina depois disso. Bom, eu não acho que ela seja uma hater de FNAF, mas pô, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos atrás de informações, vamos parar de falar toda hora o mesmo argumento repetitivo, toda hora, que já saturou. E apesar do vídeo da CB ter sido bom, os argumentos não foram lá essas coisas. Eu já tô cansado desse tipo de vídeo, que já ficou muito chato, já ficou repetitivo e toda vez são os mesmos argumentos repetitivos, mas assim, o vídeo da CB foi bom sim, em questão de edição, direção, essas coisas, mas alguns argumentos aí que eu coloquei no vídeo realmente não foram bons. Você tá vendo esse vídeo e sentiu raiva dela, por favor, não sinta, tá? É só uma opinião diferente na internet e não vai atacar ela por ter essa opinião, tá? Acho que esse tipo de vídeo de eu refutando pessoa, fazendo sei lá o que, já tá ficando meio saturado aqui no meu canal, então meus próximos vídeos vão ser mais diferentes. Eu nem sei como que eu fiz um vídeo de 22 minutos se transformar num vídeo de 12 minutos, mas é isso basicamente o vídeo. Eu não sou hater de ninguém, tá? É só um vídeo de resposta a um vídeo de uma coisa que é do meu nicho. Então é isso, tá? Adiós.